Olá, galera do Dá uma Força! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os sistemas ABO ou AB0 e o sistema RH, assunto importante de a gente levar para a nossa prova do Enem. Bom, vamos lá, o que seria esse sistema ABO e quais são as principais peculiaridades desse sistema? É o seguinte, pessoal, o sistema ABO, ele é o principal sistema quando a gente fala aí de tipagem sanguínea. A gente sempre diz, nós temos um tipo sanguíneo, por exemplo, A positivo, B negativo e assim sucessivamente. Qual a diferença entre esses tipos sanguíneos? A diferença vai se dar por conta dos aglutinogênios ou antígenos presentes na superfície das hemácias e das aglutininas ou anticorpos que são ali livres no plasma sanguíneo. Então é o seguinte, pessoal, aqui, por exemplo, nós temos o sangue do tipo A, significa que ele tem um antígeno A na superfície e no seu plasma temos o anticorpo anti-B. No sangue B, nós temos o antígeno B na superfície e no plasma o anticorpo anti-A. No sangue AB, nós teremos os dois tipos de antígenos, tanto A quanto B, caracterizando então o sangue AB. E teremos então zero de anticorpos no seu plasma sanguíneo. Diferentemente, no sangue do tipo O, eu não tenho nenhum antígeno na superfície das hemácias, mas eu tenho os dois anticorpos, o anticorpo anti-B e o anticorpo anti-A. Então, é dessa forma que é feita a tipagem sanguínea. Dessa forma que, como mostra o esquema, você coloca ali alguma quantidade do sangue que você quer tipificar e vai então tratar com soro anti-A e soro anti-B. A gente consegue ver então a reação de aglutinação. Por quê? Porque o anticorpo ele é específico para o antígeno, então quando eles se encontram, vai sofrer uma reação de aglutinação ali. Então, por exemplo, no sangue do tipo A, quando eu tenho um soro com o anticorpo A, eu vou encontrar o anticorpo A, antígeno A, vai aglutinar. E aí eu consigo, então, tipificar esse sangue como sangue do tipo A. Já no soro anti-B não vai acontecer nada, porque ele não tem o antígeno B. E assim sucessivamente. Então, no sangue do tipo O, por exemplo, não temos nenhuma aglutinação. Já no tipo AB, nós vamos ter aglutinação com ambos os soros, porque ele apresenta ambos os antígenos na superfície das suas hemácias, ok? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre os fenótipos e os genótipos. É o seguinte, pessoal, o que eu tenho? A produção desses antígenos A e B, eles são dados pelos genes Iazão e IBzão, e aí a não produção desses antígenos é dada pelo gene Izinho. E aí é o seguinte, eu posso ter tanto homozigose ou heterozigose. Vamos ver. Por exemplo, o fenótipo A. Quais são os genótipos possíveis? Iazão, Iazão ou Iazão, Izinho, em caso de heterozigose. E aí eu tenho o aglutinogênio A e o anti-B como minha aglutinina. No sangue do tipo B, eu também tenho as duas possibilidades, IBzão, IBzão e IBzão, Izinho. Aglutinogênio B na superfície e eu vou ter o anticorpo A. Já no sangue AB, eu só tenho uma possibilidade de genótipo, que é o Iazão e Bzão. Então, eu tenho os dois aglutinogênios na minha superfície, mas não tenho nenhum anticorpo. E no sangue do tipo O, eu vou ter o genótipo Izinho, Izinho. Não vou ter nenhum aglutinogênio na superfície da hemácia, mas vou ter os dois anticorpos anti-A e anti-B. Então, super importante você levar essa tabelinha para o dia da sua prova. E aí, o que eu tenho aqui, pessoal, é só um esquema de compatibilidade entre sangues durante, por exemplo, uma transfusão sanguínea. Vai falar um pouquinho sobre o sistema RH, que é muito importante ser considerado também, mas de cara a gente já sabe que os sangues iguais, eles são compatíveis. E nós temos o sangue O como doador universal. Por que ele pode ser o doador universal? Não tem nenhum antígeno na sua superfície. Eu considero o sangue AB como receptor universal, porque eu não tenho nenhum anticorpo. Então, tanto eu transfundindo um sangue do tipo A, que tem antígeno A, ou um sangue B, que tem um antígeno B, não tem problema, não vai acontecer aglutinação, ele não tem anticorpo nenhum.
Então, não precisa decorar, é apenas entender como que é esse processo, ok? Bom, então, para a gente ficar mais completo com relação ao doador universal e ao receptor universal e também a compatibilidade entre sangues, é importante a gente falar sobre o sistema RH. RH porque veio do macaco Rhesus, e aí ele também é um antígeno presente na superfície dos meus eritrócitos, das hemácias. Que é o seguinte, quando que eu considero, então, um indivíduo sendo RH positivo? Quando eu tenho esse antígeno na sua superfície. Quando ele, então, vai ser um RH negativo? Quando eu não tenho esse antígeno na minha superfície. E aí, para o RH positivo, eu tenho dois fenótipos, Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho, homozigotos ou heterozigotos. Já o RH negativo, ele é homozigoto recessivo, ele é Rzinho, Rzinho, ok? E aí, o que a gente tem? O que a gente consegue entender daí, pessoal? O sangue RH positivo, ele pode receber o RH positivo, claro, sangues iguais, sem problemas. Ou também o RH negativo, porque o sangue RH positivo, ele não tem anticorpo anti-RH. Claro que não. Se ele tem o RH, ele não pode ter um anticorpo contra ele mesmo, correto? Mas o sangue RH negativo, ele pode produzir sim o anti-RH, por isso que o RH, o indivíduo RH negativo só pode receber sangue de indivíduos também RH negativo, ok? Claro, tem toda uma questão, tem aquela questão da eritroblastose fetal, que isso a gente pode tratar em um outro momento, mas é importante a gente saber isso aqui. O RH positivo pode receber de ambos, positivo ou negativo, mas o RH negativo não pode receber de ninguém. Daí eu tiro o que, pessoal? Eu tiro que, então, o meu doador universal mesmo, completo, ele vai ser o indivíduo, então, qual? O negativo. Assim como o meu receptor universal, ele vai ser o AB positivo. Por quê? Ele pode doar para todo mundo. Esse cara aqui, ó, ele vai poder doar para todos os tipos, inclusive para quem é RH positivo ou negativo. E esse carinha aqui, ele pode receber sangue de todos os tipos, inclusive quem for RH positivo e RH negativo, ok? Bom, feita essa revisão breve, vamos resolver umas questões que já foram cobradas no Enem. Vamos lá. Questãozinha do Enem 2014 diz assim: em um hospital havia 5 lotes de bolsas de sangue rotulados com os códigos 1, 2, 3, 4 e 5. Cada lote continha apenas um tipo sanguíneo não identificado. Uma funcionária do hospital resolveu fazer a identificação utilizando dois tipos de soro, soro anti-A e soro anti-B. Os resultados obtidos estão descritos no quadro. E aí ele te dá esse quadro aqui que é super importante de analisarmos e pergunta depois quantos litros de sangue eram do grupo sanguíneo do tipo A. Vamos lá, como é que a gente começa essa questão? Vendo então o que ele está trabalhando nesse quadro aí que ele deu. Seguinte, ele coloca aqui todos os lotes do sangue que eu quero tipificar. 1, 2, 3, 4 e 5. Ele fala que tinha esses 5 lotes de bolsas de sangue. Ele coloca aqui quanto que eu tinha, qual o volume de cada sangue. Do sangue tipo 1, 22 litros, 25 litros e assim por diante. E aqui ele coloca o resultado quando eu coloco esse sangue, então, em contato com o soro anti-A ou com o soro anti-B. E a partir daí, então, eu tenho a reação de aglutinação ou não. Então, se o meu anticorpo A, vou colocar aqui, tem o meu anticorpo A, encontrar o antígeno A, vai acontecer o quê? Vai acontecer a aglutinação, ok? A mesma coisa vai acontecer se o meu soro é anti-B encontrar o antígeno B na superfície. E assim sucessivamente. Então, vamos trabalhar aqui cada pedacinho dessa questão. Seguinte,
Primeiro lote, lote 1, eu tenho 22 litros, e ele diz que com soro anti-A não houve aglutinação. Tem antígeno A nele? No soro anti-B, teve aglutinação. Aglutinou significa que eu encontrei o antígeno B, portanto, esse sangue é do tipo B. Maravilha! Agora, vamos lá para o próximo. Lote 2. O soro anti-A aglutinou. Opa, anticorpo encontrou o mesmo antígeno, aglutinou, mas não aglutinou com soro B. Portanto, eu tenho sangue do tipo A. Perfeito. Agora, com o lote 3, eu tenho o quê? Percebam aí a diferença. Com soro anti-A e com soro anti-B, eu tive aglutinação. Significa, então, que eu tenho os dois antígenos, A com B. Então, eu tenho o soro, o sangue do tipo AB. Agora, no lote 4, eu não aglutinei nem com o soro anti-A, nem com o soro anti-B. Significa, então, que nenhum antígeno ali foi encontrado na minha hemácia. Portanto, eu vou ter, então, o sangue do tipo O, certo? E aí, com o número 5, no lote 5, eu não aglutinei com o soro A e aglutinei com o soro B. Portanto, o que eu tenho aqui? Também tenho soro B. Então, aglutinou, pronto. O antígeno se encontrou com o anticorpo, aglutinaram. E agora, qual é a pergunta? Quantos litros de sangue era do grupo A? Pronto, identificamos. Vamos ver esse carinha aqui, ó. Ele quer exatamente quantos litros que eu tenho? 5. Era isso. Então, resposta certa, letra B. Então, questão tranquilinha, mas é claro que tinha que ter aí uma cautela para avaliar o quadro. Bom, vamos lá, vamos fazer mais uma questão que já foi cobrada aí no Enem 2016, segunda aplicação. Diz o seguinte: o jovem suspeita que não é filho biológico de seus pais, pois descobriu que o seu tipo sanguíneo é ORH negativo, o de sua mãe é BRH positivo e de seu pai é ARH positivo. Vou desenhar isso aqui então? O que esse jovem percebeu? Vamos lá. O paizinho, que é considerado aqui que é um quadradinho, o sexo masculino, e a mãe, que é um círculo. Eu vou, então, nesse cruzamento, teve esse jovem, um jovem. E aí, o que ele vê? Ele vê que ele é do tipo O negativo. A mãe é B positivo. E o pai é A positivo. Se a gente olhar assim, de uma forma sem uma análise, a gente realmente vai achar estranho. Nossa, o pai é a mãe é B e ele é O e ainda por cima nem o RH foi igual, certo? E aí o que a questão pergunta? A condição genotípica que possibilita que ele seja realmente filho biológico de seus pais é que? Vamos lá. E aí ele dá as alternativas aqui. Primeira coisa, a gente avaliar então como que é esse jovem. Se ele é O, qual é a questão genotípica? Ele é Izinho, Izinho. E se ele é negativo, ele é Rzinho, Rzinho. Essa aqui é o genótipo, esse aqui é o genótipo do jovem. Agora a pergunta é, qual é a condição que possibilita que ele realmente seja filho biológico? Para ser filho biológico, eu tenho que ter isso aqui vindo de um, isso aqui vindo do outro, isso aqui vindo de um, isso aqui vindo do outro, ok? E aí, como que eu vou fazer isso? Vamos lá. Para que esse cara, então, tenha um izinho, você concorda comigo, então, que ele vai ter que ser heterozigoto? Ele tem que ter o iazão de qualquer forma. Ele é do sangue tipo A, só que ele tem que ser heterozigoto para eu conseguir mandar esse izinho para o filho. A mesma coisa com a mãe. Ela tem que ter um gen IBzão, porque ela é do sangue tipo B. Só que ela precisa ser heterozigota, ela precisa ter um izinho para que esse izinho
vai então para o seu filho. É só a gente olhar isso aqui, pessoal. Vou fazer nesse quadrinho de punê para ficar mais fácil. É só a gente perceber isso aqui, ó. Isão A, Izinho, que é o pai, Isão B, Izinho, que é a mãe. Aí eu faço cruzamento. É assim para facilitar bastante. Isão A, Isão B. Então, esse casal pode ter um filho do tipo AB. Ele pode ter um filho do tipo A, heterozigoto. Ele pode ter um filho do tipo B, sendo heterozigoto. E também pode ter o filho do tipo O, que é o caso desse jovem. E agora com o fator RH. Nós já vimos então que para o sistema ABO eles têm que ser heterozigotos. Agora para o fator RH. Esse cara aqui, essa mãezinha, ela é positiva, então ela é Rzão alguma coisa. E esse paizinho, ele é positivo também, então ele é Rzão alguma coisa. Só que essa alguma coisa tem que ser necessariamente o Rzinho, porque senão eu não tenho como ter filho RH negativo. Então, o que eu tenho aqui? Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho. Lembra que nós vimos que o genótipo do RH positivo pode ser 2, tanto Rzão, Rzão, quanto Rzão, Rzinho, ok? Então, o que eu concluí daqui? Eu concluí que o pai e a mãe têm que ser heterozigotos tanto para o fator RH, certo? Quanto para o sistema ABO. E agora a gente então vai encontrar a alternativa que corresponda a isso aí. Vamos lá. Qual é a condição genotípica que possibilita que ele seja realmente filho biológico de seus pais? Letra A. Pai e mãe sejam heterozigotos para o sistema sanguíneo ABO e para o fator RH? Opa, exatamente essa resposta. Letra B. O pai e a mãe sejam heterozigotos para o sistema sanguíneo ABO e homozigotos para o fator RH? Errado. Seja homozigoto para as duas características e a mãe heterozigota? Não. Letra D. Pai seja homozigoto. Já viu homozigoto? Já errou. Letra E. O pai seja homozigoto. A mesma coisa. Errado. Certo? Letra A. Bom, galera, é isso. Essa foi uma revisão aí de tudo que a gente precisa saber e levar para o Enem no sistema ABO ou AB0 e RH. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, porque a gente vai fazer muito mais revisões aí até a prova do Enem. Grande abraço e até a próxima!